Mais uma aula de Direito Administrativo. Nosso assunto agora é Regime Jurídico Único. Observe o que vem caído, que tem sido pedido nos últimos editais. Provimento, vacância, remoção, redistribuição e substituição, direitos e vantagens, regime disciplinar, responsabilidade civil, criminal e administrativa. Portanto, é isso que nós vamos trabalhar. Parece pouca coisa, mas só o estudo de provimento já dá mais de uma aula. São inúmeras formas, são inúmeros detalhes que devem ser observados e que caem em prova. Então nós vamos ficar alguns vídeos trabalhando regime jurídico único, matéria muito importante para a nossa prova. Veja o que diz o artigo 39 da Constituição, ou dizia: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão no âmbito de sua competência regime jurídico único e planos de carreira para os servidores da administração pública direta, das autarquias e das fundações públicas. Esse era o texto da Constituição original, é o texto de 1998. Ela traz a expressão regime jurídico único, um só regime para os entes da federação. Agora, houve uma emenda constitucional de número 19 de 1998, ela modificou esse texto e passou a ter a seguinte redação: a União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão um Conselho de Política de Administração e Remuneração de Pessoal, integrado por servidores designados pelos respectivos poderes. Olha, tirou a expressão regime jurídico único. Dessa forma, poderia ter ao mesmo tempo estatutários e seletistas na administração pública, e não regime jurídico único. Mas houve ação direta de inconstitucionalidade número 2135 no Distrito Federal, onde, por liminar, o STF revogou esse artigo, considerou inconstitucional esse artigo 39 da Constituição. Dessa forma, a antiga redação original do artigo 39 prevalece, e é o que prevalece hoje. A União, os Estados, o Distrito Federal e os municípios instituirão, no âmbito de sua competência, regime jurídico único para os seus servidores. Observe que a Constituição não exige seja seletista ou estatutário, não é exigência por um ou outro. A Constituição não trouxe, tem que ser estatutário todos os servidores públicos, ele tem que prestar concurso e ser estatutário. Não, ou a Constituição também não trouxe, tem que ser seletista, regido pela consolidação das leis trabalhistas. Também não. Então, dessa forma, nós temos o seguinte: com a cautelar proferida nos autos da ação direta de inconstitucionalidade do Distrito Federal, o STF estabeleceu que não há espaço hoje para contratação de empregados públicos na administração direta, autárquica e fundacional. Portanto, pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público. Portanto, reforça-se a conclusão de que, no âmbito federal, o regime jurídico único dos servidores públicos é o estabelecido pela Lei 8.112/90. Então, esse, portanto, será o objeto de nosso estudo, a Lei 8.112/90, a qual, contudo, não se aplicam às sociedades mistas, empresas públicas e demais empresas controladas, direta ou indiretamente pela União. Portanto, as pessoas jurídicas de direito privado não estão subordinadas a essa Lei 8.112/90, ok? Então, essa lei está para quem? Para as pessoas jurídicas de direito público. Pessoas jurídicas de direito público. A União, com sua administração direta, as autarquias e as fundações públicas no âmbito federal. Então, a administração pública federal. Resumindo isso tudo, hoje, em tese, o regime jurídico dos entes da federação não necessita ser estatutário, mas necessita ser único. Poderia ser seletista? Sim, poderia, mas optou-se no Brasil pelo regime estatutário. Então, no Brasil hoje, prevalece o regime estatutário, prevalece a Lei 8.112 para a administração pública federal. E nós vamos estudar agora todos estes detalhes. Vamos lá, nós não vamos ler toda a lei, pessoal, porque não é necessário aqui
para essa prova, porque o nosso edital não exige. Então, a gente não vai comentar toda a lei, somente aquilo que está no nosso edital. Alguns artigos a gente vai ler e comentar. Ora, Estatuto dos Servidores Públicos Civis da União dispõe sobre o regime jurídico único dos servidores públicos civis da União, das autarquias e fundações públicas federais. O artigo 1º, essa lei institui o regime jurídico dos servidores públicos civis da União, das autarquias, inclusive as em regime especial, e fundações públicas federais. Artigo 2º, para os efeitos dessa lei, quem é o servidor? É a pessoa legalmente investida em cargo público. Emprego? Não. É aquela revestida em cargo público, cargo em comissão ou cargo de provimento efetivo, isolado ou de carreira, nós veremos daqui a pouco. O artigo 3º diz que cargo público é o conjunto de atribuições e responsabilidades previstas na estrutura organizacional que devem ser cometidas a um servidor, até aí sem problemas. Parágrafo único. Os cargos públicos acessíveis a todos os brasileiros são criados por lei, com denominação própria e vencimento pago pelos cofres públicos, para provimento em caráter efetivo ou em comissão. Já caiu em prova dizendo que os cargos efetivos eram regidos pela Lei 8.112/90, enquanto os cargos em comissão pela consolidação das leis trabalhistas. Errado. Cargo em comissão, público federal, para as empresas públicas de direito público, pessoas jurídicas de direito público, nós temos que os cargos em comissão também são regidos pela Lei 8.112/90. O que é provimento, pessoal? Provimento de cargos públicos, primeiro tópico de nosso edital. Provimento é o ato administrativo mediante o qual uma pessoa se agrega ao cargo público, ou seja, é o ato de preenchimento do lugar na estrutura da administração. Quando você abre um edital de concurso público, que seus olhos até brilham, você vê lá 300 cargos, 300 vagas, 300 cargos, é aquilo que você quer ocupar uma vaga, um cargo público, é o preenchimento do lugar, e você quer ocupar aquele lugar. Aquele lugar é o cargo público, aquela função, aquela atribuição é o cargo público. Então, provimento é o ato mediante que você tomar posse, aquilo é seu, aquilo é o provimento do cargo público, é o ato do preenchimento do lugar na estrutura da administração. Em breve, nós estaremos preenchendo este lugar. O provimento pode ser originário, nós só temos uma espécie de provimento originário e temos outras 6 de provimentos derivados. Então, nós vamos estudar provimento originário, que é a nomeação, e os provimentos derivados, que é aproveitamento, remoção, reintegração, recondução, readaptação e reversão. Nós vamos falar sobre cada uma dessas formas de provimento. São requisitos básicos para investidura em cargo público. Investidura é o ato pelo qual o servidor público ele se reveste da função, ele aceita todas as regras ou não, ele vai assinar um termo de posse e vai se investir do cargo. É diferente ali de nomeação. A nomeação nós veremos daqui a pouco, que é o ato pelo qual ali é publicado que você tem direito àquele cargo, é seu, mas você ainda não assinou, você não concordou ainda que vai se investir, que vai se vestir daquele cargo, que é a investidura que se dá com a posse. Nomeação é diferente de posse, nós veremos daqui a pouco. Então, são requisitos básicos para investidura. O que? Nacionalidade brasileira, tem que ser brasileiro nato ou naturalizado. 2. Gozo dos direitos políticos, deve estar em dia com a justiça eleitoral. Quitação das obrigações militares para os homens e eleitorais. Se você não votou, você deve justificar. 4. O nível de escolaridade exigido para o exercício do cargo. Alguns, curso superior, outros, ensino médio, outros pedem outros pré-requisitos. 5. Idade mínima de 18 anos, não pode ser menor que 18 anos para ocupar cargo público. E aptidão física e mental, haverá os exames físicos, os exames psicológicos, psicotécnicos, conforme cada edital. Então, isso aqui é tranquilo, ninguém erra isso aqui na hora da prova. Outro detalhe, pessoas com deficiência, na Lei 8.112/90, então tem direito a 20% das vagas. Na Lei 8.112, 20% das vagas serão destinadas
a pessoas com deficiência. No texto originário da lei está pessoas portadoras de deficiência, mas isso mudou. Nós sabemos hoje que a expressão correta é pessoas com deficiência, 20% das vagas. E o terceiro ponto aqui importante a comentar é que as universidades e instituições de pesquisa científica e tecnológica federais poderão prover seus cargos com professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Eu disse professores, técnicos e cientistas estrangeiros. Quem? Universidades, instituições de pesquisa científica e tecnológica federais. Se cair na prova, estrangeiro pode ocupar cargo público? Sim, pode. Em regra, sim. Por quê? Porque está previsto na lei. Agora, existem cargos que são privativos de brasileiros? Sim. Existem cargos que são privativos ainda de brasileiros natos? Também sim. Mas os estrangeiros, nessas hipóteses, poderão ocupar cargos públicos. Então, nós temos o provimento originário e provimentos derivados. Provimento originário, somente um, é a nomeação. Você vai fazer, você leu o edital, você fez a inscrição, logo você vai fazer a prova, provas ou provas de títulos. Passou no concurso, será publicado ali a classificação. Está dentro da vaga? Então, será publicado a nomeação. Tudo isso, até aqui, nomeação, olha, será exclusivo ato da União. Você não participou aqui. Agora, na hora da posse, não. Nós veremos daqui a pouco. Então, nomeação é ato de ofício, é ato da administração pública. Nós temos os provimentos derivados: aproveitamento, promoção, reintegração, recondução, readaptação e reversão. Ao final dessa aula, isso aqui vai ficar muito fácil para a gente decorar. Nessa aula e a próxima, nós vamos falar de tudo isso aqui. E eu vou dar alguns macetes para você memorizar. Existem alguns professores que colocam uma frase assim de efeito, algumas palavras-chave, por exemplo, NAP R4, para memorizar. Então, se você quiser utilizar, N de nomeação, A de aproveitamento, P de promoção. E 4 começa com R. Reintegração, recondução, readaptação e reversão. Eu acho desnecessário, porque o importante é você saber qual é o significado de cada um deles. E nós vamos dar alguns macetes aqui. Olha, você sabe que o A é aproveitamento, né? Então vamos ver uma questão que caiu em prova. Olha, analista judiciário TRE Mato Grosso do Sul, 2013, o CESP. De acordo com a legislação vigente, a ascensão e a transferência são consideradas formas de provimento de cargo público. Então, formas de provimento. Está errado. O A é de aproveitamento. Então, nós não temos ascensão. Transferência, T. NAP R4. Não tem a letra T. Está errado. Porque na redação original da Lei 8.112, nós tínhamos ascensão e transferência. Mas isso já foi revogado. Já foi considerado inconstitucional. Não existe mais ascensão e não existe mais a transferência. O que existe NAP R4. Nomeação, aproveitamento, promoção, reintegração, recondução, readaptação e reversão. Tranquilo? Então vamos prosseguir. O que é nomeação? A nomeação é o ato que inaugura o vínculo do coitado do concurseiro com a administração. Então é o coitado, é o sofrido, aquele que está há muito tempo prestando concurso público, sonhando com esse dia que será publicado, aquele que acorda de manhã e vai observar no diário oficial lá da União se saiu a nomeação e ele fica desesperado, será que vai ser cancelado o concurso? E começa a surgir aqueles boatos na internet de que o concurso foi cancelado por falta de verba, que você perdeu dinheiro, que você viajou, estudou 3 anos, 4 anos à toa. Então, é o ato maravilhoso de nomeação. Você percebe seu nome lá, nomeado em cargo efetivo. Então, é o ato que inaugura o vínculo do coitado concurseiro com a administração. Não, é lógico que essa parte aqui do coitado concurseiro, isso aqui é fala nossa, né? Não se confunde com a posse. Essa última é a solenidade na qual o servidor se investe de cargo público. Já caiu em concurso público. A investidura se dá, então é o ato pelo qual o concurseiro, aquele que foi nomeado, ele aceita, ele se investe, ele vai até a administração pública,
vai pegar a sua folha, vai ler todos aqueles direitos e vantagens, deveres. Ele vê, eu concordo. Então vai assinar. Então é um ato solene, necessita de 2 manifestações de vontade da administração e a sua assinatura, aceitando as condições daquele cargo público. Então nós temos nomeação, posse e exercício. Exercício vem depois da posse. O que é exercício? É o efetivo desempenho de suas funções. Você tomou posse, ali após 15 dias, você vai entrar em exercício. O chefe da sua repartição vai chegar até você e vai falar: ô meu filho, parabéns, esse cargo é seu, as suas atribuições são essas. A partir de hoje você inicia seu estágio probatório, você inicia exercendo essas funções. Então nós temos nomeação unilateral, posse com 2 manifestações de vontade e a entrada em exercício, que é o efetivo desempenho das funções, quando o chefe da sua repartição vai te entregar as atribuições na qual você irá trabalhar. Já caiu em concurso público, a investidura do cargo se dá com a... Fácil demais. Investidura se dá com a posse. Investidura se dá com a posse. Investidura se dá com a posse. Artigo 7º da Lei 8.112. Não é com publicação, nem com aprovação, nem com nomeação, nem com entrada em exercício. Investidura do cargo é com a posse. Nomeação, olha, no artigo 9º diz o seguinte: a nomeação far-se-á em caráter efetivo quando se tratar de cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Pode ser que caia na prova para que você diferencie cargo isolado de provimento efetivo ou de carreira. Cargo de carreira é aquele que está inserido numa classe de trabalhadores. Imagine, por exemplo, a carreira de magistrados. Ele começa a carreira fazendo concurso para juiz substituto e vai progredindo de entrância para entrância, primeira entrância, segunda entrância. Então são exemplos de cargo de carreira. Cargo isolado não está inserido numa carreira, não está inserido numa classe. Por exemplo, há um concurso para um provimento, por exemplo, de um engenheiro numa universidade federal. É um cargo isolado, não há carreira de engenheiros numa universidade federal. Está ali pela Lei 8.000, pode estar ali pela Lei 8.112, mas não será em carreira, será um cargo efetivo isolado. Então pode ser isolado ou de carreira. Lembre que carreira é aquele que está numa classe. Nós lembramos das classes. Ele vai subindo de grau em grau. Lembramos dos juízes, primeira entrância, segunda entrância. Então a nomeação pode ser para cargo efetivo isolado ou de carreira. E ainda em comissão, inclusive na condição de interino para cargos de confianças vagos. Lembrando que há interinidade em que o cargo comissionado responde provisoriamente por outro cargo de confiança. Neste caso, ele vai optar por uma remuneração. O que é isso? Primeiro, vamos falar de cargo em comissão. O cargo em comissão é aquele de livre nomeação e livre exoneração. Eu quero nomear aqui um secretário. Imagine um município municipal, aí eu vou nomear um secretário da educação. Eu vou nomeá-lo em cargo em comissão. Ele será nomeado. Ele não precisa ser um servidor efetivo. Ele será nomeado. Agora, pode ser também, eu posso convocar um subsecretário, por exemplo, da pasta da saúde, para ser provisoriamente ocupar o cargo em comissão aqui da Secretaria de Educação. Tirar alguém da saúde para ocupar a educação. Neste caso, ele vai ser interino. Ele vai estar na interinidade até que outro ocupe essa vaga. Então ele vai estar provisoriamente. Neste caso, ele vai optar por uma remuneração. É lógico que ele vai optar pela remuneração maior. Um subsecretário lá da Secretaria de Educação que ocupe interinamente a Secretaria de Saúde ou vice-versa, é lógico, ele vai optar pela remuneração maior. Então nós temos que o cargo pode ser em caráter efetivo quando se tratar de cargo de provimento isolado ou carreira, cargo isolado ou provimento de carreira, ou em comissão, ainda que seja interino. Se for comissão, não necessita ser de cargo efetivo, pode ser qualquer pessoa. Eu falei comissão, eu disse confiança. Procurador do município de Natal 2008. As funções de confiança e os cargos de comissão podem ser preenchidos por servidores que não ocupem cargo efetivo, nos casos e condições e percentuais mínimos previstos em lei. Certo ou errado?
Fácil, né? Está errado, porque a lei só diz que é para cargos em comissão. Aquele que vai ocupar um cargo em comissão não necessita ser um servidor efetivo. Agora, as funções de confiança não. Função de confiança é para aquele que ocupa um cargo de provimento efetivo. Este vai ocupar uma função de confiança. Ele foi, por exemplo, nomeado para agente penitenciário federal. Agente penitenciário federal, um cargo de carreira, ele vai ocupar aquela vaga. Mas o gestor chama aquele agente penitenciário para assumir uma função de inteligência. Ele vai trabalhar na inteligência prisional. Ele vai assumir, portanto, a função de confiança e necessita ser, neste caso, um servidor efetivo. Tranquilo? Então vamos seguir. A seleção para o concurso, para a nomeação, a seleção do concurso público, é lógico, ela será feita através de concurso público. Como será essa seleção dos candidatos? Para cargo efetivo, através de concursos públicos de provas ou provas de títulos. Provas ou provas de títulos está no artigo 11 da Lei 8.112. Esse concurso público, todas as suas regras estarão previstas no edital. Validade do concurso, idade mínima, tempo, quando será a prova, taxa, quando será a taxa cobrada para inscrição, as hipóteses em que você está dispensado da taxa, tudo isso estará no edital. Mas lembrando que o edital não pode ferir a lei. A lei do concurso é o edital. A lei do concurso não é a Lei 8.112, é o edital, é a lei do concurso. Mas o edital não pode ferir a lei. Se isso acontecer, você entra com ação e vai impugnar o edital. Então, o edital não pode ferir aquilo que está previsto em lei. A lei diz que a validade do concurso é até 2 anos, com uma possível prorrogação por igual ano, por igual período. Pessoal, preste atenção que esse possível aqui, essa possível é palavra minha. A validade do concurso é de 2 anos, com prorrogação por igual período. Mas por que eu pus possível? Porque não é obrigatória. Essa prorrogação é facultativa. O gestor ele tem a discricionariedade de prorrogar ou não. Então, o concurso público pode ser 6 meses, mais 6 meses. 1 ano, prorrogável com mais 1 ano. 2 anos, prorrogável com mais 2 anos. Lembrando que essa prorrogação deve estar prevista no edital. Terceiro ponto, as condições da posse não poderão ser alteradas unilateralmente. Pessoal, o que é isso? Pode haver modificações, pequenas modificações, nas condições ali do contrato que será assinado. Contrato, entenda o termo de posse que será assinado pelo gestor e pelo servidor que vai ocupar o cargo. Essas condições, vamos supor que a administração quer mudar uma pequena condição ali, que estava prevista no edital. Ela poderá mudar? Sim, mas com a anuência do candidato, daquele que vai ocupar a vaga, nunca unilateralmente. Se está expresso no edital que a vaga ocupada será para determinado setor administrativo, será para aquele setor, mas foi criada uma subsede noutra cidade, poderá ser alterado? Poderá, desde que seja previsto isso não unilateralmente, desde que seja com a anuência daquele que vai tomar a posse. A nomeação para a Lei 8.112, após 15 dias da nomeação, você deve entrar em exercício. Você tem 15 dias para entrar em exercício. Se você não entra, extrapola os 15 dias sem justificativa, você vai perder o direito àquela vaga. Tome cuidado, porque na maioria dos estados membros da federação, esse prazo é de 30 dias e não 15 dias. Então a gente faz muito concurso estadual, a gente vê 30 dias, pode confundir na hora da prova. Na Lei 8.112, após a nomeação, o candidato, o servidor, o aspirante à vaga, ele tem 15 dias para entrar em exercício. Ao entrar em exercício, o servidor apresentará ao órgão competente os elementos necessários ao seu assentamento individual, documentação, declaração de bens, casamento, certidão de casamento, número de dependentes, tudo isso, sendo que é obrigatório a declaração de bens. A lei traz expressamente, que é obrigatória essa declaração de bens. Você vai colocar lá, eu tenho um veículo, um Fusquinha 73, que vale R$13.000. Eu tenho uma poupança
de 25 centavos. Então, tudo aquilo que o servidor tem antes de entrar, que o aspirante à vaga tem antes de tomar posse, ele vai declarar ali e entregar à administração pública para que ela possa ter um controle futuramente, se necessário. Ainda, pessoal, nós temos agora os nossos problemas em relação à nomeação. O indivíduo foi nomeado, começou o quê? O estágio probatório. A Lei 8.112/90 ainda diz que são 24 meses de estágio probatório. Então, nós temos, pela lei, que não foi modificada porque o legislador tem mais do que fazer. O legislador, o Congresso Nacional e a Câmara, eles têm mais do que fazer leis. Então, eles não podem ficar o tempo todo preocupados em fazer leis porque eles têm outras coisas para fazer. Então, eles não consertaram isso ainda. Então, está escrito na Lei 8.112 que é de 24 meses o estágio probatório. Só que a Emenda Constitucional 19 diz o seguinte, de 98, ela diz: são estáveis após 3 anos de efetivo exercício. Então, nós sabemos que a estabilidade por força constitucional hoje são 3 anos. Você vai ser estável após 3 anos de exercício. Agora, existem direitos que são concedidos após o estágio probatório. Exemplo, licença para assuntos particulares. Hoje, após ser efetivo e não esteja em estágio probatório. Olha, o artigo 91 da Lei 8.112 diz que para que você possa tirar essa licença para tratar de assuntos particulares, é uma licença que o servidor tira sem remuneração, quando ele quer, por até 3 anos, ele tira para cuidar de assuntos particulares, ou tentar outro serviço, o motivo ele não precisa justificar, assuntos particulares. E a lei diz que é necessário que ele seja efetivo e não esteja em estágio probatório. Então, como que ele será efetivo? Após 3 anos. E o estágio probatório seria 2 anos? Então, é incompatível. Veja o que diz o artigo 21 para a gente entender essa lambança aí. O servidor habilitado em concurso público e empossado em cargo de provimento efetivo adquirirá a estabilidade no serviço público ao completar 2 anos. A Lei 8.112 ainda está 2 anos, mas a Emenda Constitucional 19 diz que são 3 anos. Por isso que eu digo, e às vezes sou criticado, que estágio probatório, a meu ver, hoje são 3 anos. Apesar da Lei 8.112 dizer que são 2 anos, por força do artigo 19 e do artigo 91 e do artigo 21, nós temos essa previsão de 3 anos. Nessa condição aqui apresentada, pessoal, muitas pessoas vão começar a comentar aqui embaixo, apesar de eu não estar com tempo para responder. Não, mas se cair na prova, segundo a Lei 8.112, eu acho que se cair assim e a banca considerar 2 anos, deveria ser anulada. Porque, a primeira coisa, a maioria das bancas estão considerando 3 anos de estágio probatório. Outras bancas nem colocam questões sobre isso mais, porque está chovendo recursos. E temos também que a jurisprudência do STF e STJ tem entendido que tal prazo deve acompanhar a estabilidade, que após a emenda 19 de 98 passou de ser de 3 anos, isso para o STF e STJ. O entendimento de que o prazo do estágio probatório é de 3 anos ou 36 meses já foi adotado ao menos pelas seguintes bancas: CESP, ESAF, Fundação Carlos Chagas, FURMARC de Minas Gerais, FUNRIO, FJPF, FEC e UF da Bahia, Universidade Federal da Bahia. A maior dúvida é quando a banca faz referência expressa à Lei 8.112/90. Olha, aconteceu algumas vezes a Fundação Carlos Chagas e a CESP marcar como 24 meses, mas elas anularam após o recurso. Então eu acredito que elas não vão fazer isso de novo. Nós estamos esperando um concurso público com a Fundação Carlos Chagas ou CESP. Sabemos que elas, por algumas ocasiões, marcaram como estágio probatório, sendo 24 meses, mas elas anularam. Então elas não vão por esse entendimento. Então peça a Deus para não cair na prova. Se cair, eu marco 36 meses. Eu vou na minha convicção, eu vou marcar 36 meses. Agora, se vocês vão estudar, vocês podem ter apostilas de outros professores, vocês vão estudar por outros professores. Eu já estudei por dezenas de professores ao longo da minha vida de concurseiro. E eu já vi metade falar uma coisa e metade falar outra coisa. Então eu não quero aqui formar uma opinião para vocês. Eu quero que vocês pesquisem
e leve o que achar melhor, porque isso não é pacífico nem mesmo para as bancas de concurso público. Quando eu digo de 24 meses ou 3 anos, que corresponde a 36 meses. Uma coisa é certa, estabilidade com 3 anos. Isso você já pode ficar tranquilo. Estabilidade é após 3 anos de efetivo exercício. Estágio probatório não dá estabilidade. O que dá estabilidade é 3 anos de efetivo exercício. Para terminar o nosso vídeo, pessoal, o que será avaliado no estágio probatório? Assiduidade, disciplina, capacidade de iniciativa, produtividade e responsabilidade. Ser assíduo, estar presente, pontual, ser disciplinado, obedecer a hierarquia lícita, capacidade de iniciativa no trabalho, o quanto você produz e a sua responsabilidade. O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Passou aquela avaliação ali, chegou ao final dos 3 anos daquela avaliação, ele será avaliado, ele não é compatível, ele pode ser exonerado do cargo, não é demitido. Se cair na prova dizendo que ele será demitido, está errado, que demissão é penalidade, é para falta grave. Exoneração não, exoneração é ato discricionário do chefe executivo. Tem diferença? Sim, porque se ele for demitido, ele vai ficar um tempo sem poder prestar concurso, vai ficar com a ficha funcional suja. Exoneração? Não. Ou, se ele for estável, ele vai ser reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Na próxima aula, a gente vai falar sobre recondução. Fique tranquilo. Então, pessoal, nós falamos hoje da nomeação. Na próxima aula, nós vamos falar sobre todas as outras formas de provimento. Essa aula ficou maior porque nós tínhamos o assunto da nomeação, ele é um pouco mais amplo, mas na próxima aula a gente vai terminar todos os outros. Aproveitamento, promoção, reintegração, recondução, readaptação e reversão. Muito obrigado e até a próxima aula.